Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui para vocês um resumo da aula que foi ministrada aqui no dia 3 do 3, pelas circunstâncias aí que já todos já sabem, né? Então foram pouquíssimos alunos e como eu havia prometido, então queria atualizar essas aulas, né? Propiciar aí uma videoaula. Eu estou fazendo da aula de ontem e vou fazer da aula de amanhã também, tá? Vou postar aí um resumo. Então, esse resumo, ele tem o objetivo de focar nos principais temas. É fundamental que vocês leiam o texto na íntegra e associado a esse resumo, vocês vão passar para mim depois as dúvidas que houverem, tudo bem? Aí, a partir da semana que vem, as aulas já vão ser ministradas online mesmo, então vocês acompanham aí as aulas em tempo real, não vai haver mais a necessidade de gravação de vídeos. Bom, então vamos lá. A aula, como todos sabem, Psicologia Social e Comunitária, o tema da aula é Normas Sociais, Conceitos, Mensurações e Implicações para o Brasil. Então, os poucos alunos aí que foram ontem, né, nós tivemos aí uma rica conversa acerca da influência das normas sociais, a relação dela com cultura, com comportamento, e é o que eu vou passar para vocês aqui rapidamente. Então, esta temática, ela é um dos capítulos, né, do livro Psicologia Social, principal temas e vertentes. Então, quem tiver interesse, eu já tinha dito em sala de aula, mas novamente aqui ratifico a importância desse livro aí para a disciplina. Então, sei que tem vários alunos que apreciam, se identificam com a psicologia social. Então, este é um livro aí que dá um bom norte. Ele tem a parte introdutória, tem essa parte de história, né, a parte histórica aí da psicologia social e comunitária, e também apresenta aí temas fundamentais aí para o debate contemporâneo da psicologia social. Então, para esse resumo, eu vou pegar assim, alguns pontos chaves aqui do texto e vou explaná-los, tá? Vou explicá-los melhor. Então, aqui, a primeira reflexão que eu faço é sobre como as normas sociais podem ser utilizadas para a compreensão do comportamento humano e o modo como a cultura pode influenciar essa relação. Então, eu já abro aqui uma reflexão, né, sempre fazendo um parâmetro aqui com psicologia comportamental, que também é a disciplina que eu estou lecionando. Então, aqui você já vê que há uma congruência de ideias, né, entre a psicologia social, o olhar da psicologia social e o olhar da psicologia do behaviorismo radical que nós estamos estudando, né, de como ambos valorizam o meio. Então, o que essa colocação que eu falei aqui quer dizer, né? De como o meio que nós vivemos vai produzir normas sociais que, por sua vez, vai influenciar nesse mesmo meio e que também vai influenciar no homem e no comportamento de cada indivíduo. Então, é uma cadeia de eventos, né, que vão se trocando informações entre si, né, e um acaba influenciando o outro. Então, vou começar aqui com as ideias de Cândido, né, que foi um pesquisador que ele fez assim algumas constatações acerca de normas sociais no Brasil. Então, ele vê o Brasil como uma grande família, no sentido de que o brasileiro é um povo comunitário, é um povo social que valoriza muito a socialização, né? Então, vamos pegar aqui já um gancho aqui com o que está acontecendo atualmente com o nosso país, né? No mundo inteiro, é a pandemia. Por que talvez, dentre outros motivos, é tão difícil para o brasileiro o isolamento social? Então nós vimos aí que países como Japão, como Coreia, né, a própria China já conseguiram, a Coreia não tenho certeza, mas já estão com números bem menores, bem controlados, né, de coronavírus, né? Porque foi feito um rígido isolamento social, né, que até o momento não funcionou no nosso país. Por que será? Então, uma das características, uma das hipóteses, né, vem aí de sermos pessoas assim totalmente coletivas, né, que valorizamos muito esse contato humano, do qual temos grande dificuldade de nos abster. Então, essa foi uma das constatações aí de Cândido, né, de que o brasileiro vive, né, como uma grande família, né, aquela comunicação social com todos, né, aquela comunicação fácil, como é assim a imagem que muitas pessoas mesmo do exterior têm do brasileiro, né? E ele percebeu também que no nosso país ele é regido por, né, regras formais, né? As normas sociais muitas vezes vêm de regras formais, que são aquelas regras estabelecidas, muitas vezes até
legalmente, né, já são leis, códigos, né, que existem aí, que provém dessas normas sociais, e também temos as regras informais, que são aquelas que não precisam ser ditas, né, a gente simplesmente tem aquela noção, aquela consciência de que elas são importantes, de que elas devem ser cumpridas no meio que a gente vive. Então, o Cândido apontou também que no Brasil há um consenso com a autoridade paterna, então essa é uma característica da nossa sociedade também, e o que vem a ser esse consenso, né? Está muito ligada a esse estilo de vida paternalismo, né? Paternalista que a gente vive, que a gente vê o reflexo na cultura, na política, né? Mas não só. Se você for pensar no meio empresarial, social, nós temos essa tendência, o brasileiro tem essa tendência de buscar aquela figura paterna ou aquela figura materna, que é que vai acolher, que vai resolver nossos problemas, que vai solucionar tudo, né? Então a gente tem muito essa visão, né? Tanto no meio empresarial, sempre ter lá um chefe ou mesmo lá um gerente, alguém que toma a frente, que vai fazer tudo por mim. Isso na política, né? Muito nítido de como a gente valoriza os políticos que têm essa posição mais de acolher, de resolver, de simplesmente tomar o cidadão assim pela mão, como a ideia pelo menos era essa, né, e conduzir, né? Então alguém que vai fazer por mim, que vai dar tudo para mim, né? Então essa é uma ideia muito arraigada aí na nossa política, né? Então outras constatações aí que o texto aponta que vocês vão ver, né? Surtes, né, também é um outro pesquisador, perdoem aí a pronúncia exata, no livro vocês vão ver lá, é um pesquisador alemão, então o nome aqui fica meio duvidosa aqui minha pronúncia, tá? Mas ele constatou também que brasileiros, né, apresentam baixos scores, né, baixa pontuação em autonomia intelectual e emocional. E por outro lado, apresentam alto score, alta pontuação em conservação e hierarquia. Então a gente vê que daí é uma constatação perigosa, né? Uma combinação perigosa aí acerca da sociedade brasileira. Então o que nós temos aí, né? Uma baixa autonomia intelectual, isso é sabido, é percebido, né? Então quando tem aquelas avaliações, né, educacionais no mundo, que vão avaliar conhecimento de português, de matemática, né? A gente vê aí que infelizmente o Brasil fica lá em posições muito ruins, né? Geralmente da metade da tabela para baixo, muitas vezes até aí nas últimas posições, né? Em raciocínio lógico, em português, né? Em português não, conhecimento de língua seria, na verdade, né? Mas assim, a gente vê que o brasileiro, de modo geral, ele fica ruim nessas avaliações internacionais. Mostra que a nossa educação ainda tem muito a avançar. Então a gente sabe que o nosso sistema de educação é frágil, é falho, tem ainda que evoluir. E obviamente que também isso vai ter um reflexo na nossa inteligência emocional. Então a inteligência emocional dos indivíduos ainda é muito baixa. Então nós percebemos claramente que o brasileiro é um povo muito passional, muito ligado à ideologia, muito emocionalmente ainda precisa desenvolver. Então é por isso que é tão comum no nosso país crime passional, por exemplo, né? Que são motivados por paixões, né? É muito comum nós vermos aí que as pessoas têm uma dificuldade de tocar a sua vida independente, né? Os jovens adultos, né? Porque falta, assim, um trabalho de desenvolvimento emocional. Então, emocionalmente, os brasileiros podem ser considerados indivíduos emocionalmente ainda não bem desenvolvidos, né, do modo geral, assim, precisaria desenvolver mais a inteligência emocional. E isso aí, a gente vai ver o reflexo disso no número de depressão que tem no nosso país, o número de ansiedade, de ansiosos, pessoas ansiosas. Nós vamos ver, assim, também de como as relações, né, que tem muitas dificuldades, né, de se efetivarem. Nós vemos aí as dificuldades que as pessoas têm de manter um relacionamento saudável, e isso vem muito aí desse desenvolvimento emocional que não é trabalhado na população brasileira. Então a gente vê que é muito comum quando a gente pega, por exemplo, casos de relações afetivas, né? Como que a gente vê, infelizmente acontece da pessoa simplesmente não aceitar o fim de um relacionamento, né, de vai lá e acaba cometendo um crime contra a pessoa, ou acaba cometendo um suicídio. São coisas que acontecem aí todo dia nas cidades brasileiras, né? Isso reflete a dificuldade, né, a falta de desenvolvimento emocional que as pessoas aí acabam tendo, né?
E se nós não temos esse desenvolvimento emocional adequado, se nós somos pessoas que precisam desenvolver também o nosso intelecto, é natural que nós vamos ser pessoas conservadoras, pessoas aí que valorizam a hierarquia. Por quê? Porque nós precisamos de quem vai pensar por nós, quem vai nos mostrar o caminho, o que casa aí com o que o Cândido apontou, né? Essa visão política paternalista, de buscar um salvador, de buscar alguém aí que vai resolver todos os meus problemas. Então, as constatações de Schurz, né, e de Cândido, elas acabam aí se ratificando, né? Uma acaba comprovando a outra, e isso vai gerar, como eu disse, uma combinação perigosa, né? De uma postura submissa da população, né? Então, essa falta de desenvolvimento intelectual e até emocional vai gerar aí pessoas ideologicamente presas, né? A políticos, a artistas, né? Porque a gente percebe que na falta do desenvolvimento emocional e intelectual resta muitas vezes aí a paixão, o apego emotivo, e é o que a gente vê aí o que acontece. E isso acaba aí fazendo da gente uma população romântica, né? Que romantiza, né, nossos políticos, romantiza nossos artistas muitas vezes, né? Tendo essa visão aí de que vai ter um salvador da pátria, né? De que eles podem resolver todos os problemas aí do nosso país, né? Então, essa combinação acaba tendo esse efeito muito negativo, muito de passividade, né, do brasileiro, e sempre à espera de que alguém vá fazer algo grande aí que vai resolver todos os nossos problemas. Bom, vocês já devem ter uma noção, né, de mecanismos de defesa, né, que são lá um conceito aí trazido por Freud. Então, só aqui retomando o conceito rapidamente, mecanismo de defesa, bem resumidamente, né, obviamente, se trata de como você interpreta a sua realidade de um modo diferente, né, de você usa lentes, vamos dizer assim, particulares, né, para ver a vida de uma maneira mais tolerável. Então, a gente faz uso aí, por exemplo, da negação, da racionalização. Então, por exemplo, né, o casal, a família tem um filho que está usando droga, que todo mundo já tem consciência disso, o vizinho já percebeu, os parentes, a escola já sabe que o jovem está usando droga, os sinais são claros, mas a família simplesmente não percebe. Por quê? É a negação. Então, diante da dificuldade de encarar, né, a verdade dos fatos, de ter ali que entender que pode ter grande responsabilidade naquilo, em ter que mudar todo um estilo de vida, né? Então a família prefere fingir que não está percebendo aquela situação. Então isso é um exemplo de mecanismo de defesa, um exemplo aí de negação. Por que eu estou te dizendo isso? Porque há uma característica presente na nossa sociedade que mostra essa falta de maturidade mesmo social, a quantidade de mecanismos de defesa que nós usamos para interpretar os fatos. Então a gente vê aí que no nosso dia a dia é muito comum as pessoas fazerem uso, aí, por exemplo, da racionalização e da negação para interpretar os fatos sociais. E isso mostra o quê? Imaturidade, dificuldade de enfrentar os fatos como eles são. Então a gente vê isso, por exemplo, pegando aqui a política, né? De como muitas vezes um político determinado, ele pode fazer lá o que for, pode ter as provas que for ali da sua má índole, e as pessoas que acreditam nele, que compraram aquela ideia, vão negar aqueles fatos, né? Vão fingir que não estão percebendo, que simplesmente vão vir com uma teoria absurda para explicar aquela situação. Então, a negação dos fatos mostra aí uma falta de desenvolvimento emocional e intelectual aí da sociedade, assim como a racionalização, que é quando você tenta, né, atribuir uma causa nobre que explica uma situação indesejada. Então, por exemplo, né, para o nosso cotidiano, você foi lá prestar uma prova numa cidade distante, que era para ganhar lá um bom salário, você foi se arriscar, estudou, contou para todo mundo desse seu planejamento, chega no dia da prova, você vai mal, reprova. Então, em vez, né, de você lidar com aquela situação, né, nossa, que vergonha, né, eu reprovei, devia ter estudado mais, né, é mais fácil, de repente, você começar a racionalizar sobre isso. Então, o que a gente começa a fazer? Começa a justificar
o nosso fracasso. De repente eu posso dizer, né, mas eu não estudei direito porque eu tive problema em casa, deve ter sido porque eu não dormi bem na noite anterior, ou então você começa, né, a dizer, mas eu nem queria tanto mesmo ir para lá, uma cidade longa, o aluguel lá é longe, o aluguel lá é caro. Então você começa a racionalizar, que é uma maneira de você lidar com essa grande verdade que foi o seu fracasso, você não passou na prova. Então essa racionalização, né, se você levar para o aspecto social, aplicando aí também na política, a gente vê muito disso, né, de que a gente consegue, as pessoas conseguem racionalizar, explicar de uma maneira que parece às vezes utópica, né, parece um conto de fadas, fatos sociais que aconteceram para justificar uma má índole, né? Seja lá de um político, seja de um artista, alguém que a gente admira. Então a gente tem mais dificuldade de chegar e admitir essa pessoa, né? Que eu achava que era um exemplo, que era um salvador, não tem condições, né? Não tem as qualidades que eu achava. Em vez de eu ter que reestruturar todos os meus conceitos, né? Muitas vezes é mais fácil eu simplesmente racionalizar e levar aquela ilusão adiante, né? Então a gente faz isso muito no aspecto pessoal e também social. E por isso que isso demonstra, né, esse uso exagerado dos mecanismos de defesa para interpretar fatos sociais, mostra a imaturidade aí que as pessoas realmente se encontram, né? Depois tem Friedman, também seguindo na leitura do texto, ele vai apontar aí algumas características da sociedade brasileira também, né, que é a conformidade e a adaptação. Então, que os brasileiros são pessoas, né, que têm essa grande conformidade com os fatos e se adaptam a situações de forma muito rápida. Isso aí tem um aspecto, né, a adaptação tem um aspecto positivo e negativo, né? Então, assim, adaptar, quando você consegue, diante de uma dificuldade, se adaptar e conseguir levar a sua vida adiante, isso é até um sinal positivo. Mas o problema é que muitas vezes o brasileiro usa dessa adaptação e não sai ali da sua zona de conforto. Então eu que tenho uma experiência grande em serviço social, eu vejo isso muito, quase que diariamente, né? De como as pessoas, né, às vezes estão lá numa situação de desespero, pedem ajuda para a prefeitura, e vai o serviço social, faz toda uma interferência na vida da pessoa, né? Uma intervenção, pega lá determinado pai de família que foi procurar ajuda, consegue um emprego lá numa empresa, doa lá uma cesta básica, coloca as crianças lá num curso. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, né, em pouco tempo você vai lá e percebe o pai de família vai ter uma desculpa, que não se adaptou no emprego, que o patrão é muito exigente, enfim. Ele se adaptou a uma condição de vida onde não é necessário muito esforço para viver, onde muitas vezes ali ele não precisaria trabalhar, né? E ele adapta nessa condição, e muitas vezes o que ele quer não é uma oportunidade mesmo de crescer, se desenvolver na vida. Ele quer simplesmente a manutenção daquela condição de vida da qual ele está adaptado, da qual ele não precisa fazer grande esforço. Claro que isso não é a realidade de todos, mas acontece com bastante frequência. Situações de violência, né? Quantas vezes aí que a mulher pede ajuda, um CRAS, um CREAS, que vem sofrendo violência, né, por parte do seu parceiro, e você, né, se mobiliza em prol dessa mulher, consegue lá uma casa, consegue lá uma colocação, né, de emprego para ela também, e aí, conforme você vai acompanhar, um mês, 2 meses, aquela pessoa diz que vai voltar lá com o parceiro, que foi só uma fase, né? E resolve seguir naquela mesma vida. Por quê? Adaptação, a dificuldade de sair daquela zona de conforto. Então, uma mulher, por mais que ela tenha ali uma situação degradante, difícil junto do seu marido, mas ela ainda prefere ali manter esse contato numa vida que ela já está acostumada, né? Que ela não precisa ali de muito esforço, né? Então essa adaptação é uma característica da sociedade brasileira, assim como a conformidade. A gente vê isso, né, quando se fala muito de corrupção, é um grande exemplo. Evidentemente que está mudando essa posição. Então hoje, né, é evidente que a população brasileira se posiciona mais, cobra mais, né, sobre corrupção, é mais presente, mais ativa nessa situação, mas ainda há um longo caminho, né, a percorrer. Mas se você for pegar aí pouco tempo atrás, notícia de corrupção não era uma notícia, como diz, nem Ibope dava, né, ninguém dava importância. Pelo contrário, né, os políticos aí que
praticavam corrupção, que nunca eram punidos, né? Viravam até motivo de piada, de brincadeira nos programas humorísticos, né? Então a gente lidava dessa maneira. Então essa conformidade é um ponto importante aí como característica da sociedade brasileira que foi percebida, né, pelos pesquisadores, né? O que os pesquisadores também sugerem, né, que outro importante conceito para entender o modo de ver o mundo dos brasileiros é o termo jeitinho, né, o famoso jeitinho brasileiro, né, que trata-se aí de uma forma especial de resolver algum problema ou situação difícil, né, através aí de uma solução criativa, da esperteza e da habilidade. Então, essa característica, né, do jeitinho brasileiro também aí é muito comum na sociedade brasileira, é uma característica que define muito, né, a nossa população. Então isso aí é conhecido no mundo inteiro, né? Então as pessoas têm ciência desse tal jeitinho do brasileiro, né? Que também tem aí o seu viés positivo e negativo, né? Então o jeitinho brasileiro, quando está associado aí à criatividade, né, a viver, sobreviver da maneira que consegue, né, se adaptar a uma situação, né, é um ponto favorável. Mas a gente sabe aí que também existe o jeitinho brasileiro que é do se dar bem em cima de todos, né, aquela situação de você querer sempre tirar vantagem das situações. Então esse jeitinho brasileiro, obviamente, aí não é apreciável, né, é uma característica aí negativa na nossa sociedade. E o jeitinho brasileiro também tem como características a pouca resolutividade definida de problemas, né? Então ele é uma atitude, uma postura que resolve o problema, ele tapa buraco, né? Mas que não vai resolver definitivamente. Então é uma questão assim de imediatista, né? Ela não tem esse viés assim de realmente solucionar o problema aí que a pessoa tem de enfrentar.